Você curte Drift, você com certeza conhece essa música. Pois bem, Velozes e Furiosos 3 marcou uma geração de fãs que até hoje com certeza gostam de carros por conta desse filme, né? Eu não sei dizer, sinceramente, qual é o melhor filme da franquia de Velozes e Furiosos, justamente por conta dos 3 primeiros filmes terem sido muito bons. E esse é bastante diferente do resto de filmes da franquia, tanto os que vieram antes como os que vieram depois, justamente por não ter 2 dos personagens mais famosos, que é o Toretto e o Brian O'Connor. Mas o que acontece? Não tem esses 2 e não tem vários outros personagens, mas esse filme apresenta também outros personagens bastante marcantes que eu irei mostrar para vocês aqui, e eu vou relembrar essa história que é magnífica e que eu tenho certeza que você guarda na memória. Eu já assisti esse filme mais de 1000 vezes, se bobear, e eu tenho certeza que você também não assistiu menos que 100 vezes esse filme. Então comenta aí embaixo qual é o melhor Velozes e Furiosos para você, se é o 3, 2 ou 1 ou até outro. E é claro, compartilhe esse vídeo para seus amigos que são fãs de Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos 3 foi lançado em 2006 e trouxe uma novidade bastante diferente. Os personagens que antes tinham aparecido, como Toretto, Brian O'Connor, nesse filme não apareceram. E até o local do filme era completamente diferente dos 2 anteriores que haviam sido lançados, né? Afinal, esse filme mostrava os personagens principais no Japão. E se antes o ganhador da corrida era quem fosse mais rápido, nesse isso não fazia tanta diferença. Afinal, para você ganhar uma corrida, você literalmente tinha que ter muito mais técnica do que raça. E isso nos é mostrado em diversas ocasiões em que o vencedor da corrida é o mais técnico de todos. Então, bora ver e relembrar essa história que mexeu com corações de muitas pessoas. E o filme começa com o personagem principal, que ele deveria, pelo menos, aparentar que estuda no ensino médio, né? Já que mostra o personagem Sean, que tem uma cara de quarentão acabada pra desgrama, mas que o filme tenta nos fazer pensar que ele é um garoto do ensino médio, né? Fazer o quê? E ele possui 17 anos, no qual estuda em Arizona e é apaixonado por veículos. Seus pais divorciaram quando ele tinha 3 anos e ele tem uma ficha policial bastante extensa, já que ele é bastante prudente. E para evitar o problema, já que ele é problemático, ele e sua mãe se mudam com frequência, o que resulta na falta de amizade dele com pessoas da onde ele vai, né? Já que é muito complicado você ter amigos a todo instante, a todo momento, você mudando o tempo todo, né? E logo após, temos o início, uma cena no qual um estudante rico chamado Clay, que é capitão do time de futebol americano da escola, bem aquele cara tipo playboy, né? Zomba do Chevrolet Monte Carlo, construído por Sean, no qual Sean insulta na mesma hora, né? Como ele é playboy, ele não aguenta e ele acaba explodindo. E enquanto o Sean está dirigindo, ele usa uma bola de beisebol para o para-brisa traseiro do Monte Carlo. E aí que a coisa fica feia, já que ele é desafiado por Sean para uma corrida de rua, na qual o Sean quer correr apenas por bilhete de demissão. A namorada do Clay, né, acabar se oferecendo como prêmio. Bem uma vadia, né? E nesse momento do filme, não é autódromo que aparece, e sim uma pista lá que eles acabam invadindo e acabam correndo, né? Parecendo bastante como um canteiro de obras. E nessa pista acaba acontecendo bastante coisa que surpreende bastante, né? E mesmo o protagonista de Velozes e Furiosos tendo um carro bastante inferior ao carro de Clay, ele acaba demonstrando que é bastante habilidoso no volante e acaba ficando na frente em alguns momentos, né? Porém, bem no final daquela corrida, o pior acontece, né? Afinal, quando o Clay percebe que vai perder, ele acaba causando um acidente que faz com que ambos, tanto ele quanto a namorada dele, quanto o próprio protagonista, acaba tendo que parar no hospital. E é aí que o mundo dá uma volta de cabeça para baixo novamente na vida do protagonista. Afinal, por conta de seus problemas com a lei no passado e por estar cansado de se mudar constantemente, a mãe dele o envia para Tóquio para morar com seu pai, que é oficial da Marinha nos Estados Unidos e vive lá. E ao chegar na casa de seu pai em Tóquio, ele já é avisado por ele para não causar problemas e não se aproximar de nenhum veículo, sob pena de ser deportado de volta para os Estados Unidos para ser preso, pois naquele momento
já havia cometido o máximo de 3 crimes. E há uma coisa que não foi falada até agora, é que justamente naquele momento em que os 3 foram levados lá para a delegacia, é possível perceber o porquê Chan não foi bem criado, por assim dizer, né? É sinal que, né, a educação foi ruim. Na sua nova escola, ele acaba conhecendo o Brother, que é um imigrante americano com grande espírito empresarial e que vende produtos usados pela escola e dirige uma van bastante legal, personalizada e tal, mas com a temática peculiar do Hulk. E Twink, que é esse novo amigo, apresenta Chan ao cenário das corridas de drift em Tóquio, no estacionamento reservado para pilotos de ruas e público. E no estacionamento, ele tem um confronto verbal com Takashi, conhecido como Rei do Drift, por estar conversando com sua namorada, que conheceu na escola. E bem, nesse momento percebemos, vê também que Chan é um profundo filho da... Afinal, ele vai para outro país fazer merda lá também, né? E justamente procurar a namorada de um cara que, porra, só de ser namorada já era para ele descartar ali, pô. Só dela ser namorada de alguém já era para ele descartar ali. Mas não, ele é corajoso, quer morrer. Ele foi atrás de alguém compromissado, né? Sendo que o Japão tem muita mulher solteira. E após o confronto, Takashi desafiou ele para uma corrida ilegal de rua. Seu amigo Han, que é um personagem marcante que esse filme nos apresenta, e o mais estiloso, que ele é amigo e parceiro de negócio de Takashi, empresta-lhe seu Nissan Silver, mas devido à falta de conhecimento de Chan, ele acaba sendo derrotado pelo Nissan 350 de Takashi e também sendo humilhado. Afinal, ele destruiu o carro de um cara que ele mal chegou a conhecer, que é do Han. E após a corrida, Han o avisa para não sair mais da cidade. Retornando para casa, seu pai o confronta e eles discutem, mas Chan acaba concordando em ficar longe das corridas. Tudo mentira. No dia seguinte, Han encontra Chan depois da escola, que agora dirige o Mazda RX-7. E nessa hora, pessoal, nos é mostrado um carro brilhante. Afinal, esse carro aí marcou esse filme. Tanto é que se você olhar o carro, você já linka logo com Velozes e Furiosos 3. É à toa, esse carro apareceu em Need for Speed e tal, por conta justamente de ser icônico, entendeu? E com certeza, esse carro hoje ele é muito valorizado devido a esse filme, né? E Han leva para trabalhar para ele, para poder pagar os danos causados ao seu veículo. Inclusive, Han acabou levando para cobrar uma dívida de um cara que o devia. E nesse momento aí, ele acaba sendo esculachado, né? Pelo menos o cara acabou pagando e o dever foi cumprido. E nesse meio tempo, Han acaba mostrando a Chan o outro lado de Tóquio. O lado que muitas pessoas não conhecem. Inclusive, o lado que ele vai passar a gostar, né? Que é poder dirigir carros e também poder acelerar à vontade, já que lá a polícia não consegue pegar ele. E os dois acabam se tornando grandes amigos. Chan o ensina a fazer drift e, por incrível que pareça, ele acaba ganhando um Mitsubishi Lancer Evolution, com o objetivo de representá-lo em corridas futuras. Ou seja, Han deu 2 carros para eles, e o motivo de Han fazer isso é bastante interessante, já que ele acaba explicando que o está ajudando porque Chan é o único que não tem medo de Takashi. E Han explica que chegou a Tóquio para evitar condenações também, dizendo que Tóquio é o seu México. Chan sai da casa do pai e se hospeda com Han e logo domina o drift e ganha alguma reputação após correr com Morimoto e vencê-lo. Porém, certa noite, quando Nillen e Chan saem para o encontro, ela acaba contando toda a sua história. Ela fala que ela é uma forasteira e sua mãe chegou a Tóquio da Austrália depois do ensino médio, trabalhando como garçonete. Depois que ela morreu aos 10 anos de idade, os avós de DK a acolheram e ela se envolveu com DK. E antes já era pra Chan correr dela, agora mais ainda, né? Afinal, não era nem pra eles estarem juntos, né? Uma mulher comprometida com um cara dentro do carro, não sei que hora da noite, né? E num lugar que, porra, fazendo o quê? Só até aí você já viu que essa mulher é safadinha, né? Mas, no outro dia, DK acaba descobrindo e bate em Chan, dizendo-lhe pra ficar longe de Nila. E como se não bastasse, irritada ao ver os hematomas de Chan, Nila acaba deixando o Takashi e se muda para a garagem de Han, onde agora o seu novo namorado vive. E certa noite, o tio de Takashi, Kamata, um membro de alto escalão da Yakuza local, o visita em seu pequeno depósito ao lado de sua casa de apostas clandestina. Kamata informa a Takashi que os negócios estão indo muito abaixo das expectativas, e Takashi percebe que Han andou roubando algumas de suas mercadorias, enquanto Kamata vai embora. Mais tarde, naquela noite, Takashi e Morimoto chegam à garagem de Han e confronta Han, Chan e, o pior, ele acaba vendo
a sua antiga namorada junto com o seu agora maior inimigo. Então o cara roubou ele e o amigo do cara acabou pegando a mulher dele também. Então o cara sai destruído e não é à toa ele tentou matá-lo com um tiro. Porém, justamente na hora, um dos amigos de Chan acaba fechando o portão e o tiro não pega em ninguém. E acaba ocorrendo uma perseguição infernal pela cidade de Tóquio. Como os quatro foram dirigir pela comunidade de Tóquio, chega um momento em que Morimoto se aproxima e tenta empurrar Chan para a rua, mas ele acaba errando o trânsito e colide com o motorista que vinha em sentido contrário, matando-o instantaneamente. E guarde bem isso, né? Matou instantaneamente ele. Mas Takashi, como não é bobo em nada, continua e consegue alcançar Chan, jogando-o para fora da rua. Han, percebendo que seu amigo estava em más condições, freia bruscamente, trocando as mesas com Chan, indo na frente. Porém, chega um momento em que Chan até tenta ajudar Han, mas ele se encontra em frente à grande praça de Shibuya, buzinando para afastar a multidão. E nesse momento acaba fazendo uma das melhores cenas do filme, pelo menos bonita assim artisticamente, né, que é um mar de pessoas se abrindo e os carros passando no meio. Eu tenho certeza que você já pensou em fazer isso, só que é claro, faltou coragem. E o carro também. Nesse momento, Takashi aproveita o momento e gira 180 graus atirando no para-brisa de Han. Chan percebe isso, não olha para o trânsito e o outro motorista bate na traseira dele, destruindo seu Evo. E enquanto isso, Han empurra Takashi para fora da estrada e um carro que vinha em sentido contrário colide com ele, capotando várias vezes. Nesse momento, Chan tenta ajudá-lo, mas o veículo explode, matando Han, fazendo com que Takashi saísse do local. E esse matar, lembra que eu falei antes, matou o outro, mas obviamente nos próximos Velozes e Furiosos ficou comprovado que Han morreu, né? Mas esse não vem ao caso. E eu não sei como ele não morreu. E horrorizados com o acontecimento, Chan e Nila recuam e voltam para onde o pai de Chan mora, mas Takashi aparece e ordena que Nila entre em seu veículo, atacando Chan. Esse cara já tomou corno, ele quer ir atrás da mulher. Meu filho, vai embora. Chan acaba levando a melhor na hora, mas Takashi aponta sua arma para ele. Porém, surpreendendo todos, o pai de Chan aparece em cena, forçando Takashi a ir embora com Nila. E após ter uma conversa com seu filho, ele acaba falando para recuperar suas coisas, pois ele está exigindo retornar aos Estados Unidos, mas seu filho, como é desobediente, já ficou comprovado, insiste em ficar para consertar as coisas. E após brigar com o pai de Chan acaba lhe dizendo que pelo menos ele não está cometendo seus erros e decide ceder. Com a ajuda de Twink, Chan vai ao bairro da Yakuza e devolve a moeda roubada de Kamata, que Han deixou para Chan, propondo uma corrida contra Takashi para determinar quem deixará Tóquio. Kamata, que é o avô de DK, poderia simplesmente negar e até matar Chan ali mesmo. Afinal ele é da máfia, pô. E a máfia faz isso, né? Faz essas atrocidades. Mas não, ele prefere marcar uma corrida muito incrível e perigosa para ambos. E o prêmio é: se você perde, você vaza da cidade. E se você ganha, você continua. Mas é claro, essa corrida é na montanha do DK. A única montanha em que ele conseguiu, somente ele, completar todo o percurso. No dia seguinte, os amigos de Chan e Han verificam a garagem de Han, mas descobrem que o departamento de polícia de Tóquio obteve todos os seus veículos, exceto o que Chan bateu na primeira corrida com DK, o Silver. Chan pega o Ford Mustang 1697 GT de 1967 que seu pai encontrou em sua base naval e o remodela com a ajuda de Twink e o resto da equipe, usando os componentes do motor de Silver de Han. E nesse momento, o grupo acaba restaurando o Mustang e a sua forma original. Na montanha local, a equipe de Han e a equipe de Takashi aparece coletando sinais por meio de videochamadas locais para poder assistir a corrida. E isso em 2003. Pense o que esses caras não fazeriam se fosse no tempo de agora, né? Aqui no Brasil nem tinha internet direito, era de escada. Kamata aparece com Nela e enquanto DK aparece ao lado de Chan, que o esperava. Um dos capangas de Kamata dá largada para a corrida e embora Takashi assuma a liderança várias vezes, Chan acaba ultrapassando mais ainda. E Takashi responde batendo também várias vezes, tentando assustá-lo e tirá-lo da estrada montanhosa. E nesse momento que a corrida avança, Takashi quase perde a posse de sua 350Z, tentando impedir Chan de vencer. Mas Chan, como não é bobo em nada e treinado por um dos maiores drifteiros, assume a liderança no final da corrida, conseguindo virar na linha da chegada no momento em que Takashi tenta atropelá-lo, atingindo-o com um golpe de T e jogando do penhasco. Nesse momento,
ele acabou humilhando o cara, literalmente, na frente dos seus amigos, né? E também parentes, principalmente o seu avô, que cuidava muito dele e tal. E é engraçado que nessa corrida, pô, DK poderia também vencer, mas é aquilo, né? Focou muito em derrubar o outro, que acabou sendo derrubado por si mesmo. Takashi, é claro, perdeu, tem que vazar de Tóquio. E pelo menos ele teve a sorte de sobreviver, né? Porque ele poderia se ferrar mais ainda. E nesse momento, os dois, que é Chan e Nila, podem viver para sempre juntos. Meses depois, Chan agora é o rei do Drift. E no final do filme aparece também uma pessoa que faltou, que era Vin Diesel, né? O famoso Toretto. E ele acaba falando com Chan dentro de seu muscle car americano e o desafiando para uma corrida. E o filme acaba finalizando. Pois bem, esse é um filme inesquecível e eu tenho certeza que você, quando assistiu ele, você gostou. Afinal, esse filme aí, pô, ele deveria ser revisto pelos diretores de Velozes e Furiosos, já que esse filme aí ele mostra realmente uma corrida de rua acontecendo, pô. Mesmo que é, obviamente, mostrando a parte do drift em si, mas os novos filmes deveriam vir com esse tema. E por falar em novos filmes, eu fiz um vídeo aqui contando alguns detalhes do próximo filme de Velozes e Furiosos, que, segundo informações, vai ser o último. E vai ter alguns detalhes interessantes que você que curtiu esse filme talvez irá gostar. Então, vá lá assistir esse filme aí, vá lá assistir esse vídeo aqui e, é claro, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. E não esquece, se inscreve no canal aqui também, pois aqui eu posto muitos vídeos que você irá gostar. E também não esquece, eu pedi muita coisa, mas não esquece de comentar aí embaixo qual é o melhor Velozes e Furiosos que você já assistiu. Até o próximo vídeo, falou, fui, tchau.